Estamos aqui hoje, né, à feira, às 7h47 da manhã. Eu sempre trago temas diferenciados aqui. Às vezes, alguns temas, algum seguidor que me passa. Outras vezes, são alguns temas que eu acho interessante. Eu procuro sempre um tema que, às vezes, a gente sofre dia a dia com o cliente. Às vezes, o cliente lhe chama e você fica meio que perdido sem saber exatamente o que sugerir para seu cliente, não é verdade? E então, como eu já tive dificuldades em alguns temas, em algumas ocasiões com clientes, aí através disso, dessas dificuldades que eu tive nos meus 10 anos aqui na Toque de Classe, então aí eu trago um tema desses para que você não tenha as mesmas dificuldades que eu tive. Então, o tema de hoje é saber sugerir a cortina ideal para seu cliente e para cada ambiente do seu cliente, né? Porque às vezes o seu cliente lhe chama e quer fazer a casa inteira e você não vai mandar sugerir para o seu cliente que você faça todas as cortinas iguais, porque você não tem como sugerir ao seu cliente. Cada ambiente é diferente, cada ambiente tem a sua necessidade. A sala tem uma necessidade, a varanda tem outra necessidade, como o quarto tem outro tipo de necessidade, não é verdade? Então, o tema de hoje é saber como você sugerir uma cortina para o seu cliente, para cada ambiente, tá certo? Mas antes de falar sobre esse tema, dê um joinha aqui no nosso canal, compartilhe com seus amigos e se inscreva no meu canal do YouTube e aperte lá no sininho para toda vez que eu publicar um material vocês serem notificados e assistirem, tá certo? Meu nome é Sulismeire Lima, para quem não me conhece, né? Eu ajudo a costureiras a confeccionar cortinas alto padrão e faturar em torno de 2 a 5 mil reais mensais, tornando assim vocês independentes financeiramente. Para você saber o que você sugerir para o seu cliente, você, antes de tudo, você precisa conhecer os materiais. Você precisa conhecer os tipos de tecidos que existem. E se você já trabalha com persianas, com fábricas de cortinas e persianas, então você também tem que ter esse conhecimento. O ideal é que você conheça todos os tipos de cortinas e as possibilidades que essas cortinas têm para ajudar seu cliente. Aí, quando você chega no ambiente do seu cliente, você precisa saber qual o papel da cortina em cada ambiente, o que é que ela precisa proporcionar para aquele ambiente. Para você saber dessas coisas, você precisa primeiro conhecer os produtos que tem, as possibilidades das cortinas, dos tecidos e dessas cortinas que eu estou te falando. E entender, conversar com seu cliente para entender qual exatamente a necessidade que o seu cliente tem e quer naquele ambiente. A necessidade dele é só para decorar. Você tem que entender isso, você tem que perguntar isso para o seu cliente. O seu cliente precisa de privacidade. Isso tudo você tem que estar perguntando ao seu cliente qual a sua necessidade nesse ambiente aqui, nessa sala ou nessa varanda, né? Digamos assim, ou até mesmo no quarto. Cada ambiente tem as suas necessidades, como eu já te falei anteriormente. Então você vai perguntar ao cliente qual a sua necessidade aqui nessa varanda. Você precisa de privacidade na varanda? Você precisa ter controle de ruídos externos ou simplesmente você quer decorar. E através dessas perguntas que você faz para o seu cliente, aí você já enxerga o que você vai sugerir para o teu cliente. Aqui no Nordeste, nas varandas, a gente está sugerindo muito tela solar. Por quê? Porque o sol aqui é muito forte. E porque a gente tem praia, tem rios. Então aqui muitos dos apartamentos, eles são virados para o mar, para o rio. Então a gente não quer, muitos clientes não querem perder a visibilidade. E a tela solar, ela protege os móveis e, além de proteger, ela não tira sua visibilidade. Como muitos arquitetos, muitas pessoas acham que as cortinas rolô, romana, esse estilo, persianas também, eles deixam o ambiente muito
digamos assim, sem muita leveza, né? E aí muita gente acrescenta uma cortininha de tecido, uma estola, né? Alguma coisa assim para dar mais leveza no ambiente. Mas o que primeiro que você tem que entender é a necessidade que o seu cliente tem em cada ambiente, para depois você não estar fazendo, sugerindo alguma coisa que você não conheça as possibilidades que tem cada cortina. Uma das coisas que você tem que entender também é que é importante, quando eu falo aqui no Nordeste, porque aqui a incidência do sol é muito alta. Então, porque às vezes a gente fala para o cliente, sugere sempre que ele vá para um lado de tecidos mais claros, não tecidos escuros. Porque se você coloca uma cortina de tecido escuro, onde tem um local de incidência de sol muito alta, provavelmente essa cortina com menos de 6 meses já vai estar com a marca da janela da claridade do sol batendo nessa cortina. Então ela já vai ficar com a marca onde tem a janela ou a porta mesmo, né? Se o sol ficar batendo. Então a cortina escura muitas vezes não é indicada, apesar de ter muitos arquitetos que acham que o escuro dá mais aconchego, né? O tecido de cor escura dá mais aconchego e tal, mas se for um local onde tem grande incidência de sol, provavelmente você vai ter esse problema, o seu cliente vai ter esse problema da marcação, vai ficar a parte marcada da janela ou até mesmo da porta. Em 6 meses você já vai estar com uma cortina lá marcada e isso é ruim. Uma cortina a gente passa 5, 6, 10 anos até. Imagine, você compra uma cortina de um tecido até, às vezes, de um alto valor e coloca no sol. E isso aí realmente vai acontecer isso. Aí, outra coisa para ambientes clássicos e modernos, sempre aconselhe um tom mais claro de tecido, tanto por conta disso, quanto para dar mais leveza no ambiente. Outra coisa que eu acho importante se você é uma pessoa prática, se você gosta do seu dia a dia mais prático, sempre aposte em cortina 100% poliéster. Até mesmo os tecidos mistos, quando ele tem mais poliéster, não tem problema, por conta da praticidade. Ele tanto é prático na lavagem, na higienização, como é prático para não ficar amarrotado. Porque uma cortina amarrotada, e eu mostro para vocês o tecido 100% poliéster, tá? Tem os linhos, olha, não sei se vocês estão vendo aqui, tem os linhos que eles são realmente 100% poliéster. Apesar que, ó, veja, é um linho lindo, maravilhoso, ó, tá vendo? Ele é 100% poliéster, esse linho. Temos outros linhos que são mistos também, que ele também é prático. Você pode também, não precisa estar preocupado em relação a isso. Mas se o cliente, eu quero uma coisa prática, que coloque, que lave e que pendure, sem precisar estar passando, sem precisar ter grandes cuidados, então você tem que sempre apostar no 100% poliéster, ou um misto que tenha mais poliéster do que as outras composições do tecido, certo? Sobre estampas também. Tem, às vezes, eu já fiz algumas cortinas aqui para pessoas de outros países que gostam muito de tecido estampado, né? Então, uma cortina estampada, a tendência é que você vai enjoar logo, que você canse sua vista. Então, para você que gosta de tecido estampado numa cortina, a gente sempre aconselha a pessoa usar uma barra alta de estampa, pode usar uma lateral e uma barra, pode usar um cabeçote, ou você faz toda a cortina lisa e coloca umas estolas ou um chale, como vocês queiram falar, né? Depende do local que você está, que você tem gente que conhece reposteiro, chale, estola, né? São vários nomes. Então, aí eu aconselho o quê? Quando você tiver algum cliente que diz, eu quero uma cortina estampada, né, tal. Aí é interessante você aconselhar seu cliente, sugerir para seu cliente que não faz uma cortina lisa e coloca um chale, uma estola na frente, porque se o cliente daqui a pouco ele enjoar, porque a tendência realmente de uma cortina estampada é o cliente enjoar com pouco tempo,
Então, se ele coloca só uma estola na frente, é muito importante isso, porque depois, se ele chegar a cansar a vista, enjoar daquela estola, só é retirar a estola. Eu acho essa sugestão interessantíssima para quem quer realmente dar uma colorida maior na casa. Porque quando você coloca uma cortina lisa, você pode ter uma estampa na sua casa de almofadas, de uma poltrona, de um sofá que seja uma cor, que tenha cor também, né? Ou a cortina dessa forma que eu estou te falando, que tivesse essa parte que você pudesse tirar ou deixar quando você pode colocar essa parte estampada, né? Como umas estolas. E se o cliente cansar, ele tira essa estola e fica com a cortina. É bem mais viável do que ele fazer uma cortina totalmente estampada, totalmente colorida, porque a tendência dele realmente é cansar vendo aquela estampa todos os dias. Pra gente, é claro, é ótimo, porque ele vai comprar outra cortina. Mas como a gente quer realmente atender nosso cliente, que ele fique satisfeito por muitos e muitos anos, é importante a gente sempre dar essas sugestões para o cliente, para depois ele saber que a gente está mais interessada em realmente ajudar ele do que simplesmente encatar o dinheiro dele, não é verdade? É para você evitar cortina de tecido em janela de banheiro. Aí, principalmente para quem, assim, aqui no Nordeste, muita gente nem usa chuveiro elétrico, por conta da temperatura aqui já ser realmente quente, a água já sai morna. Mesmo no tempo do inverno, quando é no interior, aqui ainda se tem frio. Aqui na capital dificilmente se faz frio. Então, mas quando você tem um chuveiro elétrico, então para você utilizar uma cortina de tecido no seu banheiro é muito complicado. Provavelmente vai mofar esse tecido. Então hoje a gente tem várias possibilidades. A gente tem a possibilidade, para quem também trabalha com as fábricas de cortinas industriais, a gente tem a cortina persiana, a gente tem a persiana que é em madeira, que eu até trouxe aqui para mostrar para vocês. Aqui são as persianas em madeiras, ó, que é muito apropriado para a área de chuveiro, né, do banheiro. E entre essas madeiras aqui, a gente tem a madeira sintética, que você pensa que é madeira, mas na realidade não é, que eu acho ela ainda bem mais apropriada. Deixa eu achar aqui a madeira sintética. Eu acho ela bem mais apropriada para essa área molhada. Fica mais fácil, ó. Você pensa que é exatamente madeira, tá vendo? Ela é linda, ó. Elas são lindas, as persianas em madeira são lindas. E essa daqui é sintética. A diferença da sintética para madeira natural é porque a natural, ela pode, todo produto natural, né, gente, ele pode ter mudanças, né? E já a sintética não, ela pode ter a chuva ser molhada e pode ter sol, não tem problema nenhum. A madeira já, que é madeira natural mesmo, não vai ser muito bom estar molhando no banheiro, no caso. Como também na área da cozinha, né? Áreas molhadas, como diz os arquitetos e designers de interiores, áreas molhadas, como banheiro e cozinhas, não é muito interessante, cortina de tecido. Na cozinha, a cortina, dependendo do local que está o fogão, se for uma cozinha muito pequena, o ideal realmente é que nunca se use a cortina em tecido. Se for uma cortina, uma cozinha grande, onde o fogo esteja longe da cortina, e dependendo também do estilo do ambiente, né, que a gente tem que levar isso muito em consideração também. Inclusive depois eu vou fazer uma live falando sobre os estilos de decoração, para você já ter uma ideia, quando você chegar em uma casa, que você vê aquele estilo de decoração, você saber sugerir que tipo de tecido é interessante para aquele estilo. Para, de repente, um tecido luxuoso, de luxo, você não tá, vou colocar um linho cru. Então, a partir do momento que você entende os estilos de ambientes, você vai saber que tecido também você pode sugerir
para fazer a cortina daquele estilo de cada ambiente. Como, por exemplo, a semana passada, ou tem 15 dias, acho que tem 15 dias, que eu fui no o estilo do ambiente escandinavo, se eu não me engano, não lembro direito, e aí você já tem que saber qual tecido fica mais apropriado para aquele estilo de ambiente. Isso se não tiver arquiteto nem design de interiores, né, gente? Porque às vezes a gente é chamado numa casa que não tem o arquiteto nem o design de interiores, e o ideal é que você saiba, tenha um entendimento para você sugerir para o seu cliente o que fica mais adequado para aquele ambiente. Como, por exemplo, na Casa Co, quando eu fui na Casa Co, a maioria dos ambientes lá eram ambientes contemporâneos, ou seja, eram ambientes atuais, modernos. Então, o que mais se usou foi uma cortina de linho, mas teve também um ambiente baseado nas casas de Paris, teve um ambiente baseado em não sei o que lá, várias outras coisas, que aí você encontrou. Aí eu encontrei lá pregas americanas em tafetá de seda, como um veludo, que a pessoa usa muito em ambientes vintage, em ambientes dos anos 1930, né? Então, aí dependendo do estilo, você vai sugerindo o tecido que se tem. Isso quando não tem um arquiteto nem um design de interiores. Tá certo? Voltando lá na cozinha e no banheiro, a gente tem várias possibilidades. Se você não vai usar realmente uma cortina de tecido, se a cozinha for pequena, se a cozinha for maior, você fica à vontade para usar, contanto que o fogão não fique muito próximo da janela onde você vai colocar uma cortina de tecido, para você não estar correndo riscos. E aquela cortina também, se você for usar, o interessante é que você use, se for usar cortina de tecido, é interessante que você use sintético, tecido 100% sintético, porque fica fácil de fazer a higienização, de estar tirando e lavando sempre por conta de gordura, por conta de uma série de coisas ali daquela cortina de tecido. Isso se ficar afastado do fogão, porque próximo ao fogão não se deve nunca colocar cortina de tecido, tá certo? E a gente tem as possibilidades, além das persianas que eu mostrei a vocês, que eu mostrei só a de madeira, existe as de alumínio também, de alumínio e PVC. Eu tô mostrando aqui pra vocês as que eu acho mais práticas, tá, gente? Existe aquelas pequenininhas também, fininha. Essa daqui é 50 milímetros, tá? E aí eu mostrei a de madeira, tô mostrando aqui alumínio e PVC também, existe a de PVC também. Essas cortinas persianas são horizontais. Claro que quem é mais prático gosta mais de utilizar uma rolô tela solar também, que é já outra possibilidade, né? Aqui são tecidos de tela solar, que também é sintético, 100% sintético, tá? Ó, ele é 100% sintético, ele faz o rolozinho e hoje em dia está se usando muito, tanto em banheiro como em cozinha. A pessoa que gosta de mais praticidade quer muito esse material porque ele é muito bom na hora de manutenção e de higienização. Esse daqui fica lindo e maravilhoso também. Na hora da higienização, realmente a pessoa tem que saber higienizar mais fácil, né? Não é com a mesma facilidade que a outra, como eu vinha falando. A outra coisa que eu anotei aqui é para o quarto. Para o quarto, hoje existem vários tipos de blackouts para escurecer, várias possibilidades para escurecer o quarto. Então, não vá sugerir para o seu cliente, tá colocando aqueles plásticos do tempo das nossas avós, que não tinha outro, só tinha aquele plástico mesmo. Hoje tem várias texturas de blackouts, blackouts maravilhosos, os blackouts em tecidos. Inclusive, já foi até lançado um blackout que ele é todo revestido no tecido. A frente é o blackout, e aqui atrás ele tá revestido. Esse aqui ainda tem a manta acrílica, tá? Mas hoje em dia ele já tá vindo, ó,
ele já está vindo revestido em tecido. Por quê? Porque dava muito, essa manta acrílica que tem no blackout 100%, ele, se a janela tivesse muito quente com o sol, ele acabava grudando e furando o blackout. Então, eles hoje em dia já estão fazendo os blackouts em tecido revestidos. Teve um lançamento há 1 ano, 2 anos atrás, não sei exato, porque aqui chegou há 1 ano mais ou menos, esse blackout revestido. E é assim, eu acho ele espetacular. E você pode utilizar no quarto só ele, ou você pode utilizar uma rolô em blackout e a cortina em tecido. Falando nisso, agora lembrei do Magno, o rapaz que trabalha aqui comigo, eu falando com ele sobre essa questão, se foi uma cortina ou se foi um blackout, foi uma cortina ou se foi uma estola que ele sugeriu para o cliente, já que o cliente aceitou fazer uma rolô para o quarto e uma cortina na frente. Aí ele não estava sabendo diferenciar como seria a cortina e como seria as estolas. Qual seria a diferença da cortina e das estolas? Então, quando você vai fazer uma cortina, que você pode utilizar como estola, mas você também pode utilizar como cortina. Significa dizer que o trilho é inteiro. Quando você vai só colocar as laterais, é interessante que você use só o pedaço do trilho em cada lateral. Depende muito do que o cliente quer e do que você está sugerindo para o cliente. Porque no quarto, por exemplo, se a ideia do cliente é só descer a rolô na hora que for dormir, então é interessante, pelo dia, ele ter realmente uma cortina de linho, de voal, de gazelinho, enfim, do tecido que ele escolher, né? Ou que você sugerir. Então é interessante que pelo dia ele utilize a cortina em pregas normal e à noite desça o blackout. É diferente se você quer arrumar uma romana, né? Aí se você quer uma romana, então você não vai investir em uma romana, que é mais cara do que uma rolô, para que ela fique o dia inteiro lá em cima. Não, se você quer só para dormir, você usa o blackout e deixa a cortina de tecido na frente. Se você quer também para ajudar na decoração, você coloca uma romana, que pelo dia ela fica para baixo, e coloca as estolas ao invés da cortina, porque aí ela fica sempre com aquela decoração, né? Cada caso é um caso. E você pode estar sugerindo ao seu cliente com fotografias também que você pode pesquisar. Você pode estar pesquisando e sugerindo ao seu cliente. Como também você pode utilizar no quarto o blackout na frente e o linho atrás. O blackout na frente para ser usado uma cortina no blackout na frente, para ser usado como estolas pelo dia. E à noite você fechar para escurecer. Tá certo? Deixa eu ver outro fator que eu falei aqui. O fator tecido eu já falei isso em outros vídeos, né? Mas às vezes as pessoas não costumam ver todos os vídeos. E eu já falei aqui, a gente costuma sempre usar a proporção de 1:3, né? A proporção de tecido 1:3. Claro que tem alguns modelos de cortinas. Uma vez eu fui fazer uma cortina E uma certa vez eu fui fazer uma cortina que eu ainda não tinha feito. E eu cobri ao cliente 1:3, né? O fator 1:3. E no momento que a gente foi desenvolver a cortina, eu percebi que a cortina ficaria mais bonita, dava para fazer, né? 1:3 também dá para fazer, que é uma cortina colmeia, né? Eu achei ela linda, maravilhosa, por sinal. Só que acabou que no final, eu tive que acrescentar mais tecido, porque eu achei que ficaria mais bonita com mais tecido. A colmeia ficava mais profunda com mais tecido. A gente acabou utilizando 1:4. E por conta disso eu acabei desenvolvendo uma cortina pequena, para a gente estar testando. É como eu sempre falo para vocês. Às vezes a gente não faz o molde, mas a gente pega um tecido pequeno aqui e tenta fazer algum modelo antes de pegar uma cortina. Uma cortina de 15 metros, de 20 metros, dependendo se o cliente pediu. Geralmente isso vem de arquitetos, pede um modelo diferenciado. A gente prefere desenvolver uma pequena antes para ver se dá tudo certo.
tá? Deixa eu ver outra coisa que eu coloquei aqui. Eu já falei da cortina de blackout. Vamos esquecer essa questão de blackout em plástico, que isso é antigo, tá? É horroroso, como diz uma arquiteta amiga minha, esse plástico é horroroso, né? Não fazer mais cortinas, já que temos tanta variedade de blackouts. Inclusive temos blackout de 70%, que o preço dele é bem acessível, né? Os blackouts 100%, quando é um blackout bom, realmente o valor dele é bem mais alto do que os outros tecidos e os outros blackouts de 70%. Outra coisa que eu acho interessante falar aqui com vocês, que também já aconteceu comigo. Às vezes aqui, eu tenho tecidos aqui no ateliê, eu tenho um pequeno estoque de tecidos para cortinas. Esse estoque de cortinas de tecidos para cortinas que eu tenho é aquele estoque que você sabe que vende, que sai direto, que sempre está saindo. São blackouts, linhos e voais. Então, mas são poucos. E quando eu quero, quando eu mostro para o cliente vários books, né, que eu tenho que vem de Salvador, tenho que vem de Recife, tenho que vem de São Paulo. Então eu mostro alguns books e o cliente se interessa por algum tecido especial. Então, você tem que observar bem, né, para não acontecer com você o que já aconteceu comigo, realmente a largura daquele tecido. Porque já aconteceu comigo, do cliente escolher o tecido, eu mandar buscar em São Paulo e quando chegar, eu não tinha observado e quando chegar o tecido não era de 3 metros, era de 1,40 m. Imagina o problema que eu tive. Então, quando é um tecido do dia a dia, não tem problema. A gente já sabe que aquele tecido, aquela marca é de 2,80, 2,90, 3 metros. Não tem problema. Mas quando é um tecido diferenciado, pode ser que aquele tecido só venha naquele tamanho e o cliente escolheu aquele tecido. Então, observe, antes de você fazer o pedido, observe se realmente aquele tecido tem 3 metros ou não. Para você não fazer um pedido e depois ter que pedir o dobro novamente, não é verdade? Então isso já aconteceu comigo. Estou falando aqui para que vocês observem na hora de pedir um pedido de fora, se realmente, quando é um tecido especial, que o cliente quer um tecido especial, se realmente o tecido é de 3 metros, se dá a altura da sua cortina. Outra coisa que eu aconselho vocês, se vocês forem fazer uma cortina curta, tente, dependendo de onde essa cortina vai ficar, né? Primeiro, cortina curta, você pode fazer se tiver realmente alguma coisa que esbarre ela a descer. Se não tiver nada que esbarre ela a descer, faça sempre lá embaixo. Eu sei que tem clientes que até quer fazer a cortina em cima do rodapé. Tente convencer o seu cliente que não é interessante fazer em cima do rodapé, porque a gente fica muito feio. Uma cortina em cima do rodapé é horrível, é horrorosa demais. Eu acho que fica até mais feio do que a cortina curta. Cortina curta eu acho horrorosa. Imagina a cortina curta, você vendo o resto da parede toda. Parece que realmente a pessoa só quis fazer economia. E às vezes nem é necessário, nem se faz economia, porque se a altura der para a cortina, você não está economizando, né? Você está jogando fora aquele resto de tecido. Às vezes acontece isso, às vezes se você não for fazer o tecido invertido. Então sempre aconselho o cliente a descer, a cortina está embaixo. Se tiver cabeceira, se for aí que deixa a cabeceira mais afastada um pouco para a cortina descer um pouco, pelo menos, né? Para que não ficar mostrando um pedaço de parede e a cortina ali. Ou a cortina ali em cima da cabeceira, quando a pessoa vai levantando, o tecido vai passando na frente da cara da pessoa, ou até mesmo no sofá. Você abre a janela e a cortina fica batendo na sua cabeça. Eu já vi cenas bem assim, por isso que eu estou lembrando dessas cenas e estou falando aqui para vocês. Então, se for para fazer, se tiver pessoas que não gostam, não quero esse estilo de persiana, cortinas industriais, vocês façam realmente a de tecido, mas tente fazer com menos tecido, uma coisa mais slim, para que não fique essa coisa batendo na cabeça da pessoa nem desarrumando o ambiente, tá certo? Que o ideal é que você sugira para o seu cliente uma romana, uma rolô, uma dublovísio, tem vários modelos lindos e maravilhosos. Outra coisa, se vocês trabalham com esse tipo de
cortinas que vocês têm que observar é na hora que você vai sugerir para o seu cliente um tipo de cortina dessa, digamos que seja para o quarto, você observe bem a medida que aquele tecido faz para aquela coleção de tecido faça para aquele ambiente. Porque às vezes você tem um ambiente, uma janela de, digamos, de 2,40 metros a janela. Você quer uma peça só ali, porque é quarto, você não quer que entre claridade pelo meio, você quer uma peça inteira. Então, muitos blackouts, desses que faz o rolô, que faz o romana, elas não fazem peças grandes. Tem muitos que faz até 2 metros, até 1,80 m. Mesmo tem vários fabricantes e nesses vários fabricantes que existem, tem vários tamanhos, larguras de tecidos para fazer. Então, para que você não venda uma cortina para o seu cliente dizendo que é peça inteira e depois o tecido não dá para fazer peça inteira, é bom você analisar bem o tecido, a largura que aquele tecido faz de peça única para o seu cliente, antes mesmo de você fechar negócio com o seu cliente. De ter uma bancada que não foi projetada afastada da parede para a cortina descer. Se você tiver que fazer uma cortina, não use muito tecido para que aquelas pregas fiquem em cima do balcão. Eu já vi muito assim, um balcão de estudos e aquela cortina caindo em cima do balcão de estudos, né? Aquela cortina com aquelas pregas profundas, né? Pregas profundas, o bom é que quanto mais a prega é profunda, mais a cortina desce de cima até embaixo com a prega perfeita, né? Quanto mais a prega é profunda e o tecido é pesado também, ela desce com a prega perfeita até embaixo. Quando às vezes você nem pode fazer uma prega profunda por conta disso, se for uma bancada, o ideal é que você faça uma preguinha seca, o menor, ou desenvolva uma cortina slim, uma cortina de tecido slim, que não tome espaço na bancada, que não tome espaço na cabeceira da cama, que não tome espaço em cima do sofá. Desenvolva uma cortina que pegue pouco tecido. Esqueça pregas profundas quando for em cima de sofá, em cima de alguma coisa, né? Quando a cortina ficar em cima de alguma coisa, você esqueça essas pregas profundas, para que não tome o espaço que você tem, que é pouco espaço, para a cortina baixar e ficar ali, né? Como já falei, eu já cheguei numa casa que a bancada de estudos, a cortina estava tomando conta da bancada de estudos todos, porque fizeram uma prega bem profunda, e quando a prega é profunda, vai tomar uns 20 centímetros da sua bancada. Vai lhe sobrar o quê? Geralmente uma bancada tem 55 centímetros, né? Dependendo do espaço que você tem até às vezes menores do que isso. E aí a sua cortina vai tomar 20 centímetros de espaço ali da sua bancada. Vai lhe sobrar uns 25 centímetros a 30 centímetros. Então, quando você tem que ter essas observações, tem que ter esse bom senso. E na hora que você vê uma bancada, uma cabeceira e o cliente quer uma cortina de tecido, ou você quer sugerir de tecido porque você não trabalha com essas cortinas industriais, aí você tem que sugerir sempre uma cortina slim, uma cortina com pouco tecido, mesmo que você faça as pregas, mas você faça uma preguinha bem pequenininha para que não tome tanto espaço. Ou bote a criatividade para frente, né? Crie alguma coisa diferente. E deixe uma coisa, quanto menos tecido for, quando for em cima de alguma coisa, mais elegante, bonito e prático. Vamos falar nesse caso na praticidade, né, do local. Mais prático vai ficar, porque não vai tomar o espaço que o cliente fez ali, propôs para o filho ou a filha estudar, né, ou até mesmo seu escritório, pode estar no seu quarto, em algum lugar assim, né, gente? Então, gente, por hoje é só. Se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, por favor, se inscreva, né? Aperte lá no sininho para todas as vezes que eu publicar você ser avisado que tem conteúdo novo. Esses vídeos que a gente faz aqui no Instagram, a gente sempre edita e coloca lá no YouTube.
Tem uma cortina que vai sair, um vídeo que vai sair de hoje para amanhã, que é sobre a janela inclinada, né? Eu acho que foi Lucy que pediu esse vídeo, então vai sair essa semana, Lucy. É porque a gente tem que ter um tempo hábil para editar o vídeo, para entrar lá no YouTube, tá certo, gente? Então por hoje é só, gente. Até a próxima terça-feira, às 7h47 da manhã. Um beijo para vocês, até a próxima.